Queremos, ó Deus, entregar esse culto na direção do Teu Espírito. Ó Deus, que o louvor, a palavra, tudo que aqui fizermos, esteja nessa direção e nesta graça. E pela autoridade do nome de Jesus também repreendemos, expulsamos, dissipamos todo e qualquer ataque ou influência negativa no nome de Jesus. E ó Deus, pedimos que o Senhor esteja cobrindo-nos com a Tua presença, que o Teu sangue esteja protegendo a mente de cada um dos Teus filhos, e juntos aqui estejamos num só Espírito, numa só fé, para buscar a Tua presença e receber tudo aquilo que o Senhor já tem conquistado para nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus por cada um de vocês que está aqui nesta noite. Ó Senhor, estamos aqui para te adorar. Vem adorar ao Senhor conosco. Aleluia! Você está disposto? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Esta é a hora da adoração. Vem para Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem esta hora, vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Aleluia! Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Só a igreja, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará
Uou! 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 Yeah! Faz barulho pra Jesus aí! Uou! Os loucos por Jesus façam barulho! Cuida de mim, me faz feliz, faz minha vida renascer. Eu posso cantar, eu posso pular, e eu sou livre. E se dizem que eu pirei, porque no Deus que é invisível. E se dizem que eu enlouqueci, eu digo sim, eu pirei por Jesus. E eu vou louvar o Senhor. Vai! Yeah! Yeah, yeah, yeah. O homem natural não compreende aquilo que é espiritual. Não pode ver, não pode sentir a Deus, mas eu sou espiritual. Eu compreendo o Espírito de Deus. Eu posso ver, eu posso sentir Jesus. Quero ouvir vocês. Eu vou louvar o Senhor. Yeah, yeah. 1, 2, 3. Vou louvar ao Senhor. Vai, eu vou louvar ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Tom, da onde você veio? Da onde você é? Eu nasci na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. E com 6 anos de idade eu fui para a capital. Meu pai trabalhava numa empresa lá em São José dos Campos e depois ele foi transferido para São Paulo. E aí nós fomos para lá. Da onde surgiu o Tom Carfe? Aonde surgiu esse ministério? Olha, eu comecei a cantar num coral chamado Raiz Coral. Um coral que surgiu na zona sul da cidade de São Paulo. E iniciei lá, depois eu passei por vários grupos, cantei num quarteto chamado Link 4, depois cantei com Apocalipse 16, até que Deus me presenteou aí com uma carreira solo. E daí que a gente está aí até hoje. E da onde surgiu o nome Tom Carfe? Olha, o meu nome original é Wellington Carfe dos Santos. O Carfe veio da minha avó paterna, que ela era italiana, o nome dela era Francesca Carfe. Então, o meu nome é Wellington Carfe, e o Tom é desde a infância. Desde criança, a minha mãe me chamava de Tom, Tom, Tom. E daí, quando eu comecei a cantar, diziam que tinha que ter um nome artístico e tal. Wellington Carfe, acho que não era tão legal. Aí ficou Tom Carfe, ficou melhor. Como você trata, divide a sua família com o seu ministério? Olha, sempre que eu posso, inclusive hoje a gente ministrou aqui em Votorantim, no Hangar 33, e a minha esposa e minha filha estavam junto comigo. Quem estava aqui viu a minha filha cantando comigo também ali. Então, sempre que eu posso, eu estou levando ele. Só quando é uma viagem longa, viagem para outro estado, vai ter que viajar de avião, ou então é muito longe, assim, eu não levo eles. Mas sempre quando eu estou em casa, eu gosto de sair muito com eles, com minha esposa, com a minha filha. Fico com a minha esposa também, com a minha filha, a gente assiste filme, desenho, come pipoca. E quando eu estou fora, eu estou ministrando. É como se fosse um trabalho. É como se fosse, não, é o meu trabalho, né? Então, minha esposa entende bem isso. Além do seu ministério como louvor, você pretende ser alguma coisa além disso na igreja? Olha, eu pretendo me tornar um pastor.
né, mais para frente. Agora que eu estou com uma agenda muito cheia de compromissos, eu não pretendo agora, mas futuramente eu creio que Deus tem me levado ao pastorado, e o pastorado de igreja mesmo. Não um pastor, sabe, que sai pregando em vários lugares. Não sou contra isso, claro que não. Mas quando eu parar com a minha carreira mesmo, aí eu vou pastorear a igreja mesmo, vidas, assim, discipular mesmo. Tom, como você vê a igreja hoje? Olha, eu vejo a igreja bem presente, bem atuante na vida da nossa juventude, não só da juventude, dos adultos também. Eu creio que a igreja está crescendo bastante. Nós temos hoje, se eu não me engano, mais de 40 milhões de cristãos no Brasil. A igreja está na política, a igreja está dominando vários setores, está nas empresas. E eu creio que tudo isso vem a favorecer, a contribuir para o crescimento do nosso país. É claro que com o crescimento de tudo também tem o crescimento da corrupção, né? Temos alguns pastores que não estão dentro da visão, cantores também, infelizmente. Mas a grande maioria são pessoas servas de Deus e juntos nós iremos transformar o nosso país. Além da música, quais são os outros meios que você pode utilizar para atingir os jovens? Olha, a música é uma das coisas mais fortes, mas as igrejas hoje em dia estão investindo bastante nisso, né, para trazer os jovens para a igreja. Uma coisa que é muito legal é acampamento, retiro, algo que motive os jovens, sabe? Não só simplesmente a vir para a igreja, mas a curtir a vida cristã, né? No passado nós não tínhamos isso, né? Então a minha infância mesmo, eu fui muito assim, quando eu digo preso dentro da igreja, porque a igreja ela não tinha algo para o jovem, não tinha um acampamento, não tinha um jogo de futebol, não tinha um campeonato, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, as igrejas estão investindo nisso, porque isso não é pecado, né? E hoje o jovem pode usar um boné legal, pode usar um óculos legal, uma roupa legal, pode curtir uma boa música, né? Adorar a Deus, enfim, ele pode ter um entretenimento cristão, né? Muito bom. Então, eu acho que inúmeras dessas coisas podem atrair os jovens para Jesus. E o que você achou da galera do Hangar? Galera fantástica, fantástico mesmo, superou as minhas expectativas, de verdade. Quando eu vim num evento aqui na cidade, a galera já estava, né, muito fervorosa, assim, mas hoje foi mais, a galera estava muito, muito para cima, uma juventude abençoada, e não é uma juventude do oba-oba não, na hora que tinha que pular, pulou, mas na hora que tinha que levantar a mão e adorar a Deus, adorou também, isso é o mais importante. Deixa um recado para os jovens, então. Juventude, as músicas que eu faço são voltadas para o público jovem, porque eu sei que o jovem é o futuro do nosso país, né? E uma juventude sarada, uma juventude santa, significa um país melhor lá na frente. Hoje nós temos muitos corruptos dirigindo a nossa nação, porque não foram jovens sarados, jovens sadios, né? Mas essa juventude que está se levantando, com certeza vai fazer muita diferença no nosso futuro. Então que você possa continuar no seu caminho, o caminho que Jesus Cristo te ensinou, que teu pastor te ensinou, que a Bíblia te ensinou. Siga nesse caminho, que nós iremos transformar aí o nosso país, a nossa nação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Aleluias. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Cante, igreja. Porque eu te amei
porque eu te amei, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho, porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar, porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar, porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar. Meu filho, meu filho, aleluias. Olha o que ele está dizendo para nós nesta noite. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Eu sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar. Aleluia. 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 O anjo que falava comigo retornou e me acordou, como se desperta alguém que está com muito sono. E me indagou: que vês? Ao que respondi: vejo o menorá, um lindo candelabro, todo em ouro maciço, e com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas e 7 tubos que se unem às lâmpadas que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então indaguei ao anjo que falava comigo: meu senhor, qual é o significado dessa visão? Diante do que me questionou: não sabes o que é isso? E eu repliquei: não, meu senhor. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu espírito, afirma o Eterno dos exércitos. Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Põe a mão na altura do seu coração.
Essa passagem está em Zacarias 4, de 1 em diante. O mover de Deus nesse lugar essa noite está especial, está diferente, porque Ele quer fazer alguma coisa diferente, meu amado. Que o Espírito Santo está falando com você. O que Ele está falando com você? É para entregar? É para se jogar na presença dEle? É para sair da zona de conforto? É para dizer sim a um chamado? É para largar o pecado de uma vez por todas? É para voltar para a casa de Deus? É para perdoar? Que o Espírito está movendo essa noite nos nossos corações, o que Ele está movendo essa noite aqui. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que a gente possa enxergar o que o Senhor está fazendo nesse lugar essa noite. Nós temos um Deus que é sobrenatural. O Senhor não é desse mundo, Pai. Nós também não somos. O Teu Espírito Santo também não é desse mundo. O Senhor fez o mundo e tudo que existe. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Os Teus anjos estão nesse lugar, Pai. Mas mais que os Teus anjos, o Senhor está nesse lugar. Pai, abre os nossos olhos para enxergarmos o que o Senhor está mostrando. Mostrando a unção e o óleo santo que vem de cima. Mas pelo meu espírito, não por força, mas pela minha presença. Não é na força do seu braço, mas é pelo Espírito do Senhor. Não é pela carne e nem pelas suas ideias humanas, mas é pelo Espírito do Senhor. Move, Espírito de Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quantos podem, e quantos essa noite, em nome de Jesus, tomam as palavras de Deus que foram faladas aqui, e tomam para si mesmo e falam: essa palavra é para mim. Quantos podem falar isso? Levante a sua mão e fala: essa palavra é para mim. E o que Ele te disse essa noite, que não foi você que escolheu Ele, mas Ele te escolheu. E que parece que as coisas até não estão adiantando muito, mas o Senhor te disse: se alegre comigo, porque o seu nome está escrito no livro dos céus. E mais uma vez,
Ele te disse: alegre-se. E Ele te diz essa noite: não é no seu braço, meu amado, mas é no braço e na força do Senhor. Zacarias teve uma visão. Vocês se lembram, Zacarias e Ageu? O ano passado, 7 anos atrás, nós estávamos ouvindo muito Deus falar conosco em Ageu, dizendo que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. E foi exatamente quando a glória da segunda casa, que nós estamos vivendo há 7 anos. Mas mais que isso, Ageu e Zacarias foram 2 pessoas importantíssimas para a restauração do povo de Deus, quando foi o retorno do povo de Deus do exílio para a cidade novamente de Jerusalém. E lá eles tinham que levantar o templo. E naquele local, as pessoas tinham tentado uma vez e não tinham conseguido levantar por causa das pessoas que vinham contra eles. Sempre, toda vez que você vai fazer a obra de Deus, tem alguém que se levanta, usado pelo diabo, para dizer alguma coisa e para tentar impedir. Quantos entendem isso? Então não fique preocupado com muitas lutas que você tem, porque você sabe muito bem que Satanás que fica engendrando, tecendo coisas contra você e contra mim quando nós fazemos a obra de Deus. Mas novamente, Deus levantou e despertou Zacarias e despertou Josué. Josué, que era um homem que era sacerdote, já não é o Josué de Moisés, era um outro Josué. Josué que era sacerdote. E aqui Zacarias está dizendo que viu uma coisa que Deus lhe mostrou. Ele viu um candelabro, um lindo candelabro em ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, com 7 lâmpadas, 7 tubos, que se unem às lâmpadas, que estão colocadas em cima dele. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. E ele disse: o que é isso, Senhor? E o Senhor explicou para ele: essa é a palavra para dizer para Zorobabel: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. E Deus falava através de Zacarias: não por força, nem mediante a violência, mas pelo meu espírito, diz o eterno Deus. Deus queria que eles levantassem o templo. E tinha que levantar, as pessoas precisavam ter o mesmo ânimo. E Deus falou: olha, não é por força que você vai fazer isso. Não é porque com a força de uma batalha, de alguém que vai para uma batalha, você não tem que batalhar por isso. Eu vou fazer isso. Eu vou usar e vou induzir o povo a fazer tudo isso que precisa ser feito. E essa noite, o Espírito Santo pôs no meu coração para falar exatamente sobre isso. A sua vida e a minha vida não tem que ser pautada na força humana. Não tem que ser pautada no pensamento humano. Porque você serve a um Deus, e o nosso Deus é um Deus que quer participar do seu dia a dia, diariamente, irmãos. Do seu dia diariamente, do seu dia a dia, dos seus momentos de lutas e de vitórias. Não quer que você leve tudo isso na sua costa. E eu percebo que muitas vezes nós queremos aprender como fazer isso, como fazer aquilo, como vencer o pecado, como vencer aquilo lá, enquanto o Espírito Santo foi dado para cada um de nós como um presente de Deus. É um Deus presente, é um Deus que pode ser tocado, que pode nos ajudar, que pode nos auxiliar. E às vezes nós estamos lutando as nossas guerras sozinhos. E lutamos com a nossa força. E vou falar, por isso que tem muita gente cansada e desanimada. Porque enquanto você leva na sua própria força, você não chega a lugar nenhum. Porque você não enxerga
um pingo à frente, um palmo à frente do seu nariz, mas você sabe que quando você se junta ao poder do Espírito de Deus, parece tão simples, irmão, mas é só isso. Quando você busca o poder do Espírito Santo, Ele te revela e Ele te enche de graça para vencer os problemas. E aqueles problemas que pareciam insolúveis, começam a ser resolvidos porque você começou a depender de Deus. Há muitos que estão cansados, sobrecarregados, e o Senhor Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Não dá para levar a vida cristã sozinha. Não dá para vencer o pecado sozinho. Dá para você fazer a sua parte de decidir, de escolhas, mas você não pode fazer tudo sozinho. Você não consegue fazer tudo sozinho, porque a sua guerra e a minha guerra não é uma guerra humana, de carne e osso. Você entende? É uma guerra espiritual. É uma coisa onde Deus vai te levar por caminhos que você não entende. Eu fiquei pensando na passagem de Josué, agora o outro Josué, de Moisés. Quando ele teve que passar pelo Rio Jordão, Deus falou para ele: olha, tem um novo caminho, olha, siga a arca, fique uma distância e observa onde a arca da aliança vai parar. E é um momento que a arca da aliança veio junto com os sacerdotes, os levitas que estavam carregando aqui no ombro, e parou no meio, tocou na água, parou, o rio parou, abriu. Então eu quero dizer isso para você, irmão, não é na sua força. Por que eu estou lembrando disso? Porque se fosse na força deles, eles iam ter que passar por aquele rio ali, à força, nadando contra a correnteza, e passando por ali se molhando, perigoso alguém se afogar. Mas quando eles pensaram e fizeram do jeito de Deus, observavam a arca, e aí então eles puseram os pés lá, observaram os sacerdotes, observaram os levitas, eles foram atrás daquilo que Deus estava mostrando. Olhe para mim aqui, não é na sua força, não é naquilo que você está pensando, é onde Deus está falando. O que Deus está falando? O que Deus fala parece contra, às vezes, aquilo que é lógico. Aquilo que é lógico é o que tem na sua cabeça, mas Deus às vezes fala uma coisa totalmente diferente para você. Não tem lógica, mas tem direção de Deus. Você não tem que ir na sua lógica, na sua força, no seu entendimento, porque isso cansa e isso não é agradável a Deus. Uma outra passagem, aquela passagem que Davi quer trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Então ele conversa com um monte de gente, mas ninguém lembra que a arca do Senhor deveria ser trazida nos ombros dos levitas, dos sacerdotes. Eles não lembram disso. Então pegaram e puseram dentro de uma carroça a arca de Deus, que era um caixote, para quem não sabe, revestido de ouro, era de madeira, revestido de ouro, tinha 2 querubins em cima feito de anjos, querubins em cima que eram anjos, querubins, que estavam ali numa tampa totalmente feita de ouro maciço. Isso representava a presença de Deus em Israel. Ali dentro tinha o maná, tinha a vara de Arão e as tábuas da lei. É isso, obrigado. E aí quando eles vieram trazendo, eles não pensaram, como que tem que trazer a arca? A arca era uma coisa pequena assim, mas eles não pensaram, como que vai trazer a arca? Eles nem pensaram como que tinha que ser. Puseram dentro de uma carroça e trouxeram. De repente o boi estava andando, aí 2 homens chamados Uzá e Aiô, os nomes deles Aiô, Uzá, os 2 lá na carroça, junto, ajudando a carroça a ir, dirigindo a carroça. De repente o boi tropeça. E Uzá pega e põe a mão, segurando a arca. E Deus não gostou da atitude de Uzá. Embora a atitude fosse correta,
aliás, desculpe, boa, uma boa atitude, não vou deixar a arca cair. Mas Deus não permitiu essa irreverência diante da presença dEle. Talvez você não entenda, talvez eu não entenda, mas Deus não precisa de ajuda. Fale comigo, Deus não precisa de ajuda. Não precisa do seu sacrifício. Já teve Jesus que morreu na cruz. Você precisa só crer. É isso que você precisa, crer. E esperar. E vou falar bem a verdade. Esperar a coisa mais difícil que tem. Porque nós somos ansiosos. Porque nós somos duros. Porque nós somos cabeçudos de entender que Deus está fazendo. Enquanto nós esperamos nele. Mas é difícil entender isso na hora. Se você soubesse o final da história, mas você não sabe. Aí você fica, ai meu Deus, o que aconteceu? Por que eu estou assim? O Senhor não esqueceu? E a gente fica cheio de luta. Todo mundo que não passou por isso tantas vezes. E quem não está passando hoje por isso. Aí então, Deus tirou a vida de Uzá. Aquele homem que estava dirigindo a carroça. E aí Davi ficou tão triste. O rei Davi, eles estavam todos cantando, alegres, se empenhando na música, tudo mais. Mas o desrespeito pela presença de Deus fez com que aquilo parasse. E Deus falou, e agora? O Davi falou, e agora? Como eu farei para trazer a arca de Deus até a mim? Aí então ele foi, com muito temor, saber como é que trazia a arca de Deus. E aí então ele ficou sabendo que tinha que pegar as varas, porque nessa arca tinha 2 argolas do lado, de cada lado. E dava para passar uma vara, também feita de ouro, e era para ser colocado no ombro dos sacerdotes, no ombro dos levitas. E naquele lugar onde todos estavam vestidos de branco, de linho puro, com todo respeito na presença de Deus, caminhavam. E aí Davi estava realmente tão temeroso que ele falou, agora eu quero fazer tudo certinho. Eu já preguei tantas vezes essa passagem, que eles davam 6 passos e no 7º passo eles sacrificavam um holocausto a Deus. Deve ter demorado essa levada, essa procissão entre aspas, essa caminhada até Jerusalém da arca do Senhor. E todos iam cantando, adorando, e os sacerdotes vestidos de branco, e todo mundo fazendo o que era correto. Deus se alegrou com eles e os abençoou grandemente, porque era feito do jeito de Deus. Então não tem que ser do seu jeito, tem que ser do jeito de Deus. Você tem buscado o Espírito Santo? Quando Deus mandou o Espírito Santo, Ele falou o seguinte, Jesus mandou, Ele falou o seguinte, eu tenho que ir, porque eu não vou deixar vocês órfãos. Quem é órfão não tem pai nem mãe. Mas Ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Vou mandar um consolador. E em outro lugar fala que nós podemos chamar esse consolador de Abba Pai. Abba, paizinho, paizinho. E esse Deus presente, tão presente, Ele está para nos ajudar, irmãos. Então quando você está querendo lutar, vai orar. Primeira coisa a fazer, vai orar. Vai clamar o Espírito de Deus. Vai pedir para Ele, transfere para Ele aquilo que é problema para você. E deixa Ele ser Deus e Senhor na sua vida. Por isso não por força, nem por violência, nem por muita batalha da sua parte. Não é o seu esforço. Isso é gostoso lembrar. O esforço já foi feito. Jesus na cruz foi o maior esforço, a maior morte, a maior dificuldade por mim e por você. É só aceitar. Mas é que é tão bom e é tão boas novas para nós que nós não conseguimos entender. Porque tudo que a gente faz nessa terra,
Você acha que você tem que pagar, você tem que se esforçar. É assim que todo mundo é ensinado. Sim, vamos nos esforçar, porém, para colocar as coisas na mão de Deus. Isso sim, carregar tudo sozinho não dá. E o Senhor tem o maior prazer de carregar por você. Você fala, eu vou pôr tudo na mão de Deus. Deus está muito cansado com os problemas da terra. A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Ele não dorme. Ele não tem esse problema que nós temos. Ele não é feito de carne e osso que nem você, como eu. Ele é feito de... Não, eu não sei do que ele é feito. Ele é feito de uma presença, não sei também do que, mas um dia nós vamos saber. Ele é Espírito. E nós vamos adorá-lo. E a coisa mais linda é que Ele tem todo o poder, todo momento e todo segundo. E Ele espera que eu e você sejamos dependentes dEle. O que eu gostei, o que eu lembrei, é que a pessoa dependente de droga, ele não aguenta ficar um tempo sem a droga. Ele tem que ir lá e usar a droga. Porque a droga, ele faz parte do corpo dele. Agora eu vou falar, nós somos totalmente caretas e dependentes do Espírito Santo. Essa é uma boa. Passou um pouquinho, você já está, aleluia, Senhor. Ô Jesus, olha aqui, eu aqui de novo. Ô Senhor, preciso de uma porção aí, quero cheirar a tua presença. Quero a fumaça santa do teu Espírito, aleluia. Dá para fazer assim, será? A gente acha esquisito isso, mas... Outro dia eu vi o pastor Lucinho fazendo uma coisa assim. E ele foi tão criticado. Ele pegou a Bíblia e cheirou a Bíblia assim, como se fosse uma cocaína. E o pessoal, imagina, isso está totalmente errado. Se está errado não está, mas uma coisa eu sei. É a dependência total do Espírito. Não vou entrar nessa briga? Não vou. Deixa o pessoal brigar. Eu não quero nem saber dessa briga. Eu quero saber de que você e eu precisamos buscar mais o Espírito Santo. E eu sei disso, irmão, mas a humanidade da gente não deixa a gente se prostrar e buscar. A ansiedade da gente não deixa a gente ajoelhar e falar. E se você faz, você parece que sempre está devendo. Vamos pôr uma coisa na cabeça? O pouco que você fizer em oração é melhor, 300 vezes melhor, do que só ficar pensando no seu problema sem orar. Você tem que buscar. E é só assim que você começa a voar nas asas do Espírito. Mesmo sendo mais carnal, você já consegue ter vitória. Imagina se você depender do Espírito, irmão. Às vezes não fica pesado a carga aqui na terra, irmão? Sim? Então vamos confessar essa noite. Deus, me perdoa porque eu fui negligente. Negligenciei sua presença. Quero resolver tudo na minha força, Pai. E aí quando você vê, você fala, Senhor, vai na minha frente. Mas sabe, Jesus, eu gostaria de resolver esse problema. Aí você passa na frente dele, você está na frente dele. Senhor, vai na minha frente. Ele fala, estou aqui atrás, meu filho. Porque você passou na minha frente. Deixa eu ser Deus. Deixa eu ser Deus na sua vida. Aí você tem que voltar. Meu perdoa, Senhor. Estou aqui atrás de novo do Senhor. Vem ter misericórdia. E Ele não fica segurando você, né, irmão? Ele deixa, você vai, quebra a cara. E você fala, Deus, onde o Senhor está? Aqui atrás. Por que o Senhor está aí atrás? Porque você passou de mim, filho. Você não deixou ser Deus na sua vida. Mas uma coisa que eu não me isento dessa culpa. Mas o Espírito Santo está me falando hoje, não é na nossa raciocínio humano. Não é na nossa lógica. É na dependência dEle. Sem mim,
Jesus disse: nada podeis fazer. Tem uma última passagem das 10 virgens. Desculpe de eu não estar falando de todas as passagens, mas tenho todas elas aqui, se você quiser. Isso está em Mateus 25. Fala sobre as 10 virgens. 5 prudentes. As 5 prudentes tinham uma vasilha cheia de óleo, prontas para se encontrar com o seu noivo. E 5 eram chamadas de tolas, porque elas não tinham vasilha. Não, aliás, não tinha uma vasilha. Elas tinham vasilha, mas estava com pouco óleo. E a outra tinha muito óleo e tinha óleo para depois. Vamos ler lá? 1. Portanto, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. Tudo bem, você fala, mais 10 mulheres para um noivo só? Bom, aqui nós estamos representando a igreja para com o noivo que é Jesus. Então ele está contando uma história. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo de suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Fale assim: o noivo demorou a chegar. E todos ficaram com sono e adormeceram. Agora eu continuo, mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis, aí vem o noivo! Saía ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, porque o óleo que elas tinham era muito pouco, ia acabar, estava acabando, e elas precisavam de óleo para se encontrar com o noivo. E as noivas disseram, as prudentes, as insensatas recorreram às sábias e falaram: dai-nos um pouco de azeite. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não, não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Fale comigo: e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as noivas imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Meu Deus. Eu afirmo, para quem tem pouco óleo, para quem depende pouco, para quem busca pouco, e no final, aqui diz: o noivo demorou. Busca o óleo, irmão. Busca o Espírito Santo. Busca força nele. Tenha dependência dele. Ore mais. Não precisa orar 20 horas. Ore menos, mas mais vezes. É que nem comida. Come mais vezes. Você come, se você se encher de 2 pratos a primeira vez, quase o seu estômago vai ficar desse tamanho. Mas se você comer de pouquinho em pouquinho, seu estômago fica pequeno e você se alimenta do mesmo jeito. Por favor, irmãos, nós estamos num tempo em que Jesus está voltando. Parece que ele está demorando, mas eu não sei não, irmão. Tudo parece que ele está muito facilmente, está tudo muito preparado, toda essa crise mundial, preparado para Jesus vir, o quanto antes. Então, não viva a sua vida no seu braço, viva a sua vida na dependência do Espírito Santo, e que já está dentro daquele que aceita Jesus como um Salvador, e busque a Ele, se encha do óleo de Deus. Nessa visão de Zacarias, as 2 oliveiras que estavam do lado
desse candelabro eram as duas pessoas que seriam Zorobabel e Josué, que eram pessoas derivadas, que eram na verdade oliveiras, que eles tinham óleo para dar, porque tinham recebido do óleo de Deus. A azeitona, espremendo, ela tem o azeite. Mas eles só tinham azeite porque eles tinham recebido o azeite que vinha de cima. Então Deus realmente os encheu para reconstruir Jerusalém e o povo de Jerusalém buscar o Senhor. Então eu e você que estamos aqui, não tenho mais nada para falar, a não ser vamos buscar. Vamos buscar. Aqui, amanhã, depois da manhã, depois então. E se você tiver dificuldade, Deus, eu sou um teimoso, não consigo orar. Vai falando, vai quebrando, vai pedindo, Espírito Santo, quebra a dureza do meu coração, a dureza do meu coração de não querer às vezes buscar, me ajuda, Espírito Santo. Vai em frente, irmão. É assim que o Espírito de Deus faz a obra. Não busque Ele só na hora difícil, mas em todos os momentos da sua vida. Assim, você passa por essa vida bem mais fácil, confiando no Pai, confiando em Deus, que te dá vitória e que ao mesmo tempo se enchendo do Espírito Santo, para que naquele momento que Jesus vier, você esteja cheio da glória e da unção de Deus. E aí quando Ele vier, você fala, eis-me aqui, Senhor. E você vai ouvir Ele chamar e você vai estar cheio do óleo do Espírito. Sabe o que é isso? Você fica me tentando com essa música bonita aí, né? Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. O recambararás. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Dá pra gente cantar em pé? Vamos ficar em pé? Vem com o peso da tua glória, me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reina em mim. Vem com peso da tua vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui, 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 Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder. Vem, Danilo, da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta
Vem com peso vocês. Pede de verdade. Vem com peso da tua glória. Levante as mãos e fala. Cante comigo assim, irmãos. E está pedindo o quê? O que é o peso da glória do Senhor? É a presença de Deus numa maneira tão poderosa sobre você, que você possa sentir a presença dele pesando sobre a sua vida, no sentido de você até cair, entendeu? Então a presença de Deus, Shekinah, aquela que você toca, aleluia. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, Agora fala nas línguas dos anjos, fala nas línguas que o Espírito Santo te dá a falar nesse momento. Fala e fala alto. Unção de Deus, unção do teu Espírito. Vem correr sobre nós.